Fala galera ligada no canal net.grêmio, Douglas Garcia na área para falar com você torcedor sobre uma possibilidade de reforço e uma possibilidade de saída. Vamos conversar sobre a situação de Ferreira e Gelson Martins e quem sabe uma possível substituição. Sai o Ferreirinha e vem Gelson Martins para compor o elenco do Grêmio em 2024. Bom pessoal, eu vou iniciar este conteúdo explicando a situação do atacante Ferreira, até porque a sua questão interfere diretamente na situação e nas informações do Gelson Martins. A questão é o seguinte, o contexto do Ferreira é o seguinte: nas últimas 2 temporadas ele recebeu o protagonismo. A direção depositou as expectativas em torno do seu nome. E infelizmente ele não correspondeu. Isto é uma realidade, é um fato. Em 2022, por exemplo, em baixo nível técnico, em um cenário de segunda divisão, ele não conseguiu solucionar os problemas do Grêmio. Esteve pouco à disposição de Wagner Mancini, Roger Machado e Renato Portaluppi. Esteve a grande parte do tempo no departamento médico. O Ferreira não conseguiu ser a solução dos problemas do Grêmio em uma segunda divisão. É uma realidade. Agora em 2023, a história se repete. O Grêmio começa a temporada, inicia as principais competições, Brasileirão e Copa do Brasil, sem a figura do Ferreira, sem a figura do camisa 10. O Renato começa o ano improvisando, utilizando o Vina e o Bitelo como extremas, posteriormente Cristaldo e Bitelo, Natan e Galdino recebendo espaço. Por quê? Porque o Ferreira novamente encostado, o Ferreira novamente desfalcando a equipe do Grêmio e não sendo a solução que todos acreditavam. Esta questão, este é o contexto do Ferreira. Portanto, dado este contexto, começa a surgir as informações, que são quais? Que a direção do Grêmio quer utilizar o Ferreira como um ativo financeiro, quer vender o atacante. E faz total sentido, porque as temporadas estão passando e o seu valor de mercado está diminuindo. Neste ano, por exemplo, são 7 gols. É muito pouco para o Ferreirinha. 4 apenas no Campeonato Brasileiro. Ele começou a crescer de produção na 29ª rodada contra o Flamengo. Portanto, a direção gremista, aqui é a informação, avaliando o custo-benefício do Ferreira, chegou em conclusões negativas e definiu por bem negociar o atacante, a fim de não perder mais dinheiro. Aí, pessoal, entra no campo das especulações. Vários times disputando, querendo a contratação do Ferreira. São Paulo, Corinthians, Flamengo, clubes de fora, enfim. A questão é, se o Grêmio definir que quer vender de fato, mercado, comprador, não irá faltar. Então, provavelmente, a tendência é que ele saia do Grêmio. Se essa informação de que a direção tem o interesse em vender se confirmar, a tendência é que ele deixe a equipe do Grêmio. Sendo assim, abre um espaço, abre uma lacuna no elenco do Grêmio, se tornando necessário investimento. Nesse vídeo, vamos falar sobre Gelson Martins, que é uma das opções do mercado, ok? Vamos lá para mais detalhes sobre o atacante. Bom, a respeito do atacante português Gelson Martins, eu gostaria de tratar, nesse primeiro momento, sobre algumas informações particulares, até porque é um atleta pouco conhecido aqui no futebol brasileiro. Sinceramente, eu não conhecia o futebol, o nome, o atleta Gelson Martins. Portanto, as informações básicas são as seguintes. Gelson Martins, atacante, ponta, extrema, um atleta versátil, rápido. Essas são as características do Gelson. 28 anos de idade, português, antigo jogador de seleção portuguesa e com passagens por 3 grandes clubes da Europa. Começou a sua carreira no Sporting de Portugal, se destacou e foi negociado ao Atlético de Madrid.
do Atlético de Madrid foi emprestado ao Mônaco, retornou ao clube espanhol. E aí foi contratado em definitivo pelo Mônaco. E a sua questão é o seguinte, na metade do ano ele fica sem clube. O seu contrato encerra com o Mônaco na metade de 2024. Portanto, em janeiro de 2024, mês que vem, o Grêmio pode assinar um pré-contrato com ele. Ou seja, é uma possível contratação a custo zero. Em questão de multa rescisória, custo zero. Chegaria de graça. O Grêmio teria que tratar questões financeiras mensais, salário, luva. Mas a custo-benefício, um baita nome. Um atleta com passagens, com experiência na Europa, que chegaria a custo zero. Sem custo nenhum. Perfeito. Ok? As informações é do Diego Torbes. Vou deixar aqui para complementar também na tela, do site Bola VIP e do site Gremistas, ok? Este nome está na pauta do Grêmio, pessoal. A direção gremista tem interesse nesta contratação. É um dos nomes citados para reforçar o Grêmio em 2024. Quem sabe, Ferreira sai do Grêmio, se todas as informações, as especulações se concretizarem, Ferreira deixa o clube e o Gelson chega para substituir esta lacuna. Ok, pessoal? Agradeço muito sua presença, forte abraço e fui!